Olá, mulher de Deus, graça e paz, bom dia! Seja bem-vinda ao meu canal, eu sou a pastora Luana França e esse é o nosso devocional Eu Me Disponho, o momento da ministração da palavra. O momento em que a gente tem um tempo maior para falar de Jesus, para ouvir o que Jesus tem para entregar para nós, para ouvir o que Deus tem para nos proporcionar através da palavra dele, porque é sempre palavra de instrução e de sabedoria para as nossas vidas. E que bom que você está aqui hoje para ouvir essa palavra, para dividir comigo as suas emoções, eu dividir as minhas emoções com você. E depois desse vídeo, se você tiver um comentário para fazer uma pergunta, entra nos comentários do vídeo, dá um amém, fala comigo que eu vou estar respondendo vocês lá, tá bom? Mas eu quero saber o seguinte, você já está inscrita aqui no canal, amada? Ô, irmã, não tá? Em nome de Jesus, aqui embaixo, assim, ó, no rodapé do vídeo, tem inscrever-se. Clique em inscrever-se, inscreva-se no canal. E aí você ativa o sininho das notificações, clicando em todas, para você poder receber todo o conteúdo conforme eu for postando. O YouTube vai te avisando. E aí, mesmo que você não consiga assistir na hora, você já sabe que tem conteúdo novo, aí você não vai perder nada. Agora, se você já for inscrita, dá um like aqui, amada. Compartilha esse vídeo, compartilha esse canal, me ajuda a evangelizar. Porque, irmã, a palavra de Deus não é só para você, hein? Não é para ficar só com você. Então, você faz favor, você compartilha com as suas amigas, nos grupos que você tem. Porque, assim, é isso que nós fazemos hoje. Nós compartilhamos o que Deus nos entrega. Porque a palavra de Deus não é para ficar retida. E aí você tem lá, você ativou o sininho das notificações, sabe que tem vídeo novo, tá lavando a louça? Coloca o vídeo, vai ouvindo, tá lavando roupa, tá no metrô, tá no trem. Faça da sua vida uma constância, porque às vezes as pessoas ficam esperando, sabe o quê? Eu vou chegar em casa, vou fazer tudo que eu tiver pra fazer, aí o momento que eu puder parar, me ajoelhar e que eu vou ouvir. Irmã, não precisa nada disso. Para isso que Deus nos dá esses recursos imensos, tantas plataformas digitais hoje usadas para tanta coisa que não edifica, mas Deus também está nas plataformas digitais, através desses vídeos que nós postamos para você. Então você tem YouTube, Instagram, Facebook. E aí o que você faz? Encontrou uma mulher falando de Jesus, de preferência? Entra aqui no meu canal falando de Jesus, de preferência, pastor Luana. Coloca lá para você ouvir, põe um fonezinho de ouvido, vai sendo edificada de casa até o serviço, ou do serviço de volta para casa. Mas não importa qual trajeto que você está fazendo, o importante é que Deus está com você. Aproveite todos os momentos que você puder para receber a palavra do Senhor, porque ela vai construir, ela vai edificar sobre a sua vida. Você vai ter muitas situações que você às vezes nem tinha pensado em orar, porque às vezes a gente tá num momento tão aflito, uma correria, levanta, tá no metrô e pensando, poxa, eu tenho que chegar no serviço, resolver aquilo, pipipi, papapó, e de repente você clica num vídeo da pastora Luana falando da palavra de Deus e de repente o que acontece? O Senhor fala com você através daquela palavra e você é direcionada para a solução daquilo que você tanto buscava. Porque é assim que o Senhor age. O Senhor entra na nossa vida e nos dá a direção para as soluções, para como nós devemos agir, para não gerar outros problemas, nos livra de setas malignas, enfim, o Senhor trabalha a favor daquele que o busca em espírito e verdade. E buscar o Senhor em espírito e verdade é aproveitar cada momento que você tem disponível, para que você consiga realmente entrar em conexão com o Pai. Glória a Deus! Eu conto com você, compartilha esse canal, dá um like nesse vídeo, clica aqui nos comentários, faça perguntas, observações. Se tiver um testemunho, conta. Eu adoro ouvir testemunhos, oh meu Deus, é maravilhoso. Vamos povoar o céu, vamos ser boca de Deus nesta terra? Glória a Deus. Mas hoje o Senhor veio falar conosco uma palavra maravilhosa. Eu quero que você já abra sua Bíblia, se você puder ir no livro de Êxodo. Mas antes vamos pedir ao Senhor direção. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, te agradecemos, ó Deus, por este momento. Pedimos ao Senhor que a Tua vontade se manifeste nesse lugar. Meu Deus, que eu seja diminuída e que o Senhor cresça, para que a Sua vontade prevaleça e que tudo seja feito dentro daquilo que o Senhor estabelecer. Que eu não fale nada de mim, mas que a palavra seja do Senhor e alcance as vidas que o Senhor deseja alcançar. Em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Mais uma vez, que bom que eu posso dividir tudo que o Senhor me entregou hoje com você. Olha só. Êxodo, o livro de Êxodo, ele relata a luta do povo hebreu para sair daquela escravidão de muitos anos no Egito. Relata o momento em que Deus estrutura
Moisés e usa a vida dele para poder ser o condutor desse processo de libertação. E nesse processo, Deus ele opera muitos milagres. E esse povo visualiza muitos desses milagres. E é sobre essa questão de todo esse processo que o Senhor vai sinalizar para nós coisas assim magníficas. Vamos lá? É tão importante que nós prestemos atenção em tudo aquilo que nós estamos vivendo e que nós não venhamos permitir que a nossa mente nos confunda ou nos engane ao ponto de nós esquecermos de tudo que já passamos e dos milagres concedidos por Deus. Uma coisa que eu tenho entendido muito é que as pessoas elas atribuem milagres coisas que para elas são muito grandiosas, sabe? Por exemplo, uma pessoa que é paralítica andar é um milagre? Gente, é claro, é óbvio que é um milagre. E as pessoas atribuem, né? Milagre, tal. Aí assim tem gente que não crê, fala que é ciência, tudo bem, eu aceito, não vou discutir isso, não tô aqui para isso. Como eu sempre falo, aqui a gente vai falar de Jesus. Se você não concorda, não aceita e não acredita que Jesus é capaz, Jesus é o mesmo desde o dia de ontem, e que ele continua fazendo milagres, que ele opera milagres e tudo que ele fez, se você for ficar questionando porque você não acredita, não é pra mim, tudo bem, amada, você nem precisa ficar nesse canal, você não acredita. Porque aqui eu vou falar com mulheres que acreditam, que têm certeza da presença de Deus e do agir e mover do Espírito Santo, do nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Beleza? Continuando. Então, assim, as pessoas elas têm aquela coisa de atribuir milagres. O que é um milagre? Se você falar assim, perguntar para alguém, o que você atribui que é um milagre hoje? Vai ter gente que vai falar assim, a cura do câncer é um milagre. É realmente, gente. A gente vive aí hoje em dia assolado por essa doença, que é uma doença que nós vemos a presença de Deus na vida de muitas pessoas e vemos a cura. E a gente sabe que mesmo a cura acontecendo é um processo difícil de se passar. Que Deus alcance a vida de todos que estão acometidos dessa enfermidade, de muitas outras, porque o Senhor é poderoso para alcançá-los. Amém? Mas nós temos também milagres que são muito peculiares, muito específicos, particulares, e que têm peso e valor diferente. Como assim, pastora? Diferente para mim, por exemplo. Um milagre que Deus operou na minha vida. Tô dando um exemplo, tá? De uma determinada situação. Que quando eu conto, eu chego na igreja, começo a contar o milagre, as pessoas falam assim, mas isso aí, né? Eu tava conversando com uma irmã, no ministério onde eu congrego, e ela falou pra mim, pastora, eu preciso dar um testemunho. Eu falei, amém. Aí ela falou assim, olha, eu fiquei numa luta 2 anos querendo trocar as minhas próteses dentárias, que eram dentadura normal, por aquelas próteses novas que tem agora, que eles colocam aqueles pinos, que fica parecendo dente verdadeiro e tal. Tipo um implante, mas de uma prótese completa. Ela começou a contar e para algumas pessoas, fala assim, a mulher tá glorificando a Deus porque ela colocou uma prótese fixa. Gente, esse é um milagre, esse tem um peso na vida dela. Só ela sabe as dificuldades que ela passou. Então a gente tem que respeitar o momento de cada um e, na verdade, o que aquela pessoa valoriza. Até mesmo quando o que ela valoriza não é o que edifica a vida dela. A gente pode até tentar mostrar para ela que está errado, mas a gente tem que respeitar quando ela não quer receber o que a gente está passando para ela. Porque Deus respeita. Porque Deus ele não aceita ser empurrado goela abaixo sobre a vida de ninguém. Se a pessoa não quiser, ele não vai entrar na vida dela. E quem somos nós para querer fazer diferente? Mas nessa história de Êxodo, no capítulo 4, no versículo 21, vai dizer o seguinte, ó. E disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faça diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Se Deus tinha o intuito de libertar o povo, a libertação era fato. Ele falou, vou libertar. Mas ele falou, vou endurecer o coração. Ele tinha um propósito
que era muito maior do que somente a libertação. Porque chegar lá, abrir, né, a porteira, abrir as portas dos portões da cidade e derrubar, e falar para Moisés assim, ó, vamos derrubar a muralha, vamos fazer isso, fazer aquilo, ele poderia fazer. Ia ser um milagre, ia. Mas ele não ia estar evidenciando muitas situações que foram evidenciadas durante as 10 pragas do Egito. Uma das evidências assim, é que Deus, ele cuida e preserva o teu povo em todos os momentos. Ele só não consegue preservar em um. No momento em que você desobedece. Por que a pastora está falando isso? Porque no momento em que começa, porque quando Deus diz para Moisés, fala para ele, dá essa ordenança para ele, vai lá, mostra para Faraó tudo que eu já te falei, e eu vou endurecer o coração dele para que não deixe o povo ir. Quando começa esse processo, aí ele fala para Moisés, olha, fala que eu vou liberar tal praga, fala que eu vou liberar a segunda. E ele ia liberando as pragas, e se você ler a história, o povo hebreu, ele era isento. Quando lá no palácio de Faraó encheu de mosca, lá eu entendo assim, tem o palácio e rodeado dele ficava uma parte, é como se fosse uma vila, que ficava construída o alojamento, as casinhas que moravam os hebreus. E quando a praga vinha, por exemplo, quando o rio foi transformado, a água do rio em sangue, dentro da aldeiazinha ali onde vivia o povo hebreu, os poços saía água limpa. Ou seja, o Senhor, ele preservava o teu povo de todas as pragas que foram lançadas contra o Egito, mas eles conseguiam visualizar. Eles conseguiam visualizar. De todas não, das 9. Eles conseguiam visualizar. Eles viam a postura de Faraó. Então, ali o Senhor estava mostrando para eles o caráter de Faraó. Porque até Moisés chegar, até Moisés começar aquele impasse com o Faraó para a libertação, para conduzir a libertação do povo, o povo já vinha sofrendo muitos anos naquela escravidão e eles já estavam contaminados com tudo aquilo que eles vinham recebendo, com todo o lixo que eles vinham recebendo, com a religiosidade do povo egípcio. Eles estavam já muito misturados. Então tinha muita mistura. E uma coisa que você vê nas escrituras é que Deus, ele sempre falava, para que o povo não se misturasse, porque isso traria para eles realmente um desvio de conduta. Eles passariam a praticar a religiosidade e se afastariam de Deus. E estando escravo, muitos do meio desse povo usavam essa escravidão como desculpa. Desculpa para poder cair na religiosidade, para poder ceder. Se eu for ter mais benefício com o povo do Egito, com o Faraó, agindo dessa maneira, eu vou agir dessa maneira. Que agora eu sou escravo, tem que ver que se eu não fizer, eu vou sofrer mais. Então aqui já tem uma lição para você. A situação não deve servir como desculpa para você se desviar da conduta que Deus estabeleceu para você. Porque, na verdade, isso pode ser, não, é uma forma que Deus até tem de testar a sua fé. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela e está com raiz profunda em Cristo, ela não negocia valores. Ela vai passar pelo vale, mas ela vai passar com dignidade. E aí, se você cede, se você acaba cedendo para, vou usar, não, porque agora eu tô passando por uma dificuldade, não, amada, desculpa. A dificuldade financeira não serve como desculpa para você, por exemplo, colocar a mão no que não é seu, porque tá passando dificuldade. Tá passando dificuldade? Como todo mundo passa, seja ela qual for, põe o teu joelhinho no chão. Aprende a clamar a Deus. Consagra sua vida a Ele. Você vai ver que Ele vai te dar direção. E essa dificuldade será temporária. Então aí já é uma lição. Então o que aconteceu? O povo, muitos se corromperam. Muitos se misturaram. Então Deus ali, ele já começou
a tratar o povo naquela situação. E Deus queria que esse povo visse que Faraó, ele era muito mais egoísta, ele era muito mais ruim do que ele já havia sido em todo o tempo. Porque o tempo que o povo estava escravo, se submetendo a ele e se misturando na religiosidade dele, ele tratava o povo com mãos fortes, com desprezo, mas ele estava confortável, porque ele não estava sendo afrontado. Por quê? No momento de afronta, eles mandaram matar todas as crianças lá que estavam nascendo na época de Moisés, quando ele foi salvo. Então, assim, ele era muito ruim. Só que o afastamento do povo da presença de Deus fez com que o povo esquecesse tudo aquilo que foi acontecendo. Ficou como se ficou guardado na história deles. Alguns comentavam, alguns sabiam, mas quem estava inserido no meio dos egípcios e tentando ter vantagem, tentando crescer, porque eles ficaram muitos anos escravos, teve pessoas que morreram esperando a libertação. Então, eles viram que, assim, para eles não queriam, muitos não estavam mais esperançosos, eles já tinham desistido de serem libertos, ali se conformaram e entraram num cenário de, tipo, agora eu vou ter que agir como eles, e foi passando essa condição entre os familiares, os conhecidos, e eles começaram a se misturar. E aí, tudo que lhe era pedido era feito, e eles recebiam gratificações, que para eles que eram escravos, que não tinha nada, por exemplo, passava a semana inteira comendo só sopa de legumes, ganhava um pedaço de frango, um exemplo, para eles era o céu na terra. Então, aí eles começavam a tentar fazer com que o faraó, né, visse, notasse aquela família me serve melhor. E, enfim, existiu isso entre esse povo. E quando Moisés veio através da boca de Deus e foi falando e as pragas foram acontecendo, Deus mostrava para esse povo o quão mal era o coração de Faraó. O quão corrompido pelo ego, né? Pela vontade de liderar e de ser soberano sobre esse povo, era Faraó. Porque até sobre os egípcios, porque quando Deus mandava as pragas, os hebreus eles ficavam isentos. E o povo egípcio sofria, perecia. E Faraó não cedia. Ou seja, ele como faraó, ele não pensou no povo dele, porque se o povo hebreu tivesse sendo contaminado, tivesse sendo atacado, tivesse sendo depreciado pelas pragas junto com eles, justificava ele não ceder, porque ele falava, então, se a praga tá vindo para eles eu vou sofrer, mas eles também vão. No entanto, quando o rio foi transformado em sangue, água de sangue, de dentro lá da aldeia dele saía água limpa. As rãs não entraram nas casas dos hebreus. As moscas, os piolhos, as erupções. Então, todas as coisas que iam acontecendo, acontecia centralmente sobre eles, sobre o povo egípcio. E nem alcançando o povo egípcio, e o povo egípcio sofrendo, e muitos pedindo para Faraó para deixar, ele cedia. Deus, na verdade, ele permitiu que todo o potencial ruim de Faraó fosse externado, para que todos contemplassem e vissem do que ele era capaz. E aí, na última praga, que foi a praga dos primogênitos, teve algumas mortes de primogênitos hebreus, por causa da desobediência. Você lembra que eu falei? Deus, ele pode livrar e guardar a sua vida em qualquer momento. Só tem um momento que ele não consegue fazer isso, quando você desobedece. Porque, lembra que eu falei para vocês? Eles foram livres de 9 pragas, de uma, não foi? Por quê? Porque na praga dos primogênitos, quando foi dito, né, que era para que todos passassem o sangue nos batentes da porta, teve famílias que não fez, que não obedeceu. Por que não obedeceu? Justamente pelo que eu falei agora. Porque já estavam tão misturados que não acreditavam que aquilo realmente fosse acontecer. Mesmo vendo as 9 pragas acontecendo, as 9 pragas sendo anunciadas e acontecendo aos olhos deles, e vendo que Deus livrava eles por serem hebreus, ainda assim eles não deram crédito.
Ainda assim, eles não obedeceram, eles foram desobedientes. Então, a 10ª praga foi para não somente eliminar qualquer possibilidade de ver que Faraó era uma pessoa que poderia se ceder em algum momento, como também provar os desobedientes e colocar como exemplo, tipo, tá vendo? A desobediência não foi Deus que fez, foi a desobediência que fez, porque se tivesse obedecido, estaria aqui. Mas aí vem mais. Porque depois que eles saem, eles ainda passam por um processo, né? Que é aquele momento que eles ficam ali fugindo e Faraó ainda segue eles e Deus faz ainda um milagre ainda maior. E esses milagres foram a tentativa de Deus, não de tirar o povo do Egito, porque tirar do Egito, ele poderia ter feito assim e tirar. Mas foi para que o povo voltasse à memória, ao primeiro amor e lembrasse de quem Deus era. Para que eles saíssem do Egito e o Egito saísse deles. Porque o que aconteceu até a entrada da terra de Canaã tem tudo a ver com o fato de eles terem saído do Egito. Mas muito do Egito ficou enraizado neles. E aí uma coisa que eu pergunto agora para você. Quantas vezes você não desejou sair de determinada situação? E quando Deus te tira, a sua postura revela que você saiu da situação, mas a situação não saiu de você. Ou quantas vezes você presenciou isso na vida de alguém? A verdade, amada, é que muitas vezes o Senhor permite você passar por processos longos. Permite que o filho e a filha de Deus passem por processos longos. Não para tirar eles do ambiente que eles já não deveriam mais estar, mas para limpar eles de toda a mistura, de toda a contaminação. E tirar deles o lugar que estava ali. Porque muitas pessoas ficam com hábitos, com manias, com bagagens espirituais inseridas em si e ainda não conseguem se libertar. Sabe aquela história? Fulano saiu de tal lugar, mas tal lugar não saiu de fulano? É exatamente isso. E aí foi por isso que, passando pelo Mar Vermelho, eles vêm por um processo. Gente, eu não tô aqui para fazer propaganda, né? Eu assisti os 10 Mandamentos, e quando você vê aquela cena, né? É porque assim, é muito bom você começar a ler a Bíblia e ficar olhando, fechar os olhos e imaginar a situação. E aí algumas novelas da Record, elas trazem para nós essa realidade. A gente sabe que muita coisa é inserida como enredo, e não, assim, a gente tem a parte bíblica e tem a parte que é para criar um clima, né? Para criar uma história. Então, por isso que é importante que, mesmo que você, é novela bíblica, conheça a palavra, porque se você conhece, você vai saber, não, isso aqui é bíblico, isso aqui faz parte de uma ficção. Isso está atrelado à história bíblica para dar um temperinho, entendeu? Mas o mar abrindo, assim, o povo passando naquele mar, isso é um milagre do século. E assim, as pessoas diante daquela situação, atravessou o mar, daqui a pouco começou contenda por causa de comida, por causa de água, por causa disso, por causa daquilo. Gente, se Deus abrir o mar para eu passar, você acha que ele vai deixar passar fome? São coisas que são tão óbvias. Mas a mistura, mas a raiz daquilo que não frutificava em Cristo, em Deus, nada, estava ali, tentando externar algo que os afastasse do Deus que havia recolhido eles do cativeiro. E quantas pessoas buscam, e aí é um detalhe muito importante, porque desde antes de Moisés retornar para que se cumprisse a vontade de Deus, lembra que no início eu falei, muitos morreram esperando o libertador? Porque Deus já falava que ia libertar eles daquele cativeiro, taranã, taranã. Então muitos clamavam, muitos falavam, não virá, muitos falavam, eu espero. E quando veio,
Esses mesmos foram os que não conseguiram entrar na terra de Canaã. Saíram, foram libertos fisicamente do local em que estavam cativos, mas espiritualmente continuaram amarrados. Então, isso Deus nos traz uma outra lição, uma outra instrução. Muitas pessoas hoje continuam paradas e tentando resolver problemas há muitos anos porque saiu da situação, mas espiritualmente está amarrado a ela. Por quê? Porque não buscou de fato, de verdade. Porque no começo era fervoroso e depois foi se esfriando. É mais ou menos como a passagem onde Paulo fala, começou no espírito e já voltou para a carne. Entendeu? A pessoa começa no espírito e aí quando começa a se demorar, porque assim, a demora não é de Deus. A demora muitas vezes é permissão dele, porque se ele entregar tudo de uma vez, ele podia ter pego o povo e não ter feito nenhum daqueles milagres, poderia, mas aí muitos não teriam sido salvos, porque nesse processo muitos foram salvos. Por quê? Porque muitos olharam, muitos acreditaram, muitos receberam e viram que era Deus agindo, Deus mostrando, Deus revelando que tinha um propósito. Não era só punir o povo egípcio, mas era mudar o olhar e a essência do povo hebreu. E muitos tiveram o olhar transformado. Foi o que eu falei aqui esses dias, em um outro devocional. Tem muitos homens, mulheres de Deus, missionários, pastores, bispos, lutando para trazer Jesus para a vida de uma pessoa. E eu tinha falado que tinha uma missionária que tem no grupo de oração que eu faço parte, que ela ia pregar em alguns lugares. E ela pregava para 40 pessoas, 20 não estava nem aí. As outras 20 ouviam e 2 se convertiam. Ou seja, para Deus uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então assim, se daquele mundaréu de povo, meia dúzia de pessoas tivessem aberto os olhos, Deus já estava ali, feliz. Então todas essas pragas foram acontecendo para que fosse movendo o coração do povo hebreu sobre a promessa de Deus. Olha, estou te guardando disso também. Olha do que Faraó é capaz. Veja do que você está sendo liberto. Veja da onde estou te libertando. E ainda assim, depois de tudo isso, aí, né, que como as pessoas falam, quando fecha com chave de ouro, abrindo o mar vermelho, ainda assim, já começam a... Por quê? Muitas brechas espirituais foram abertas através da postura que eles tinham, usando a escravidão como desculpa. Então, quando nós passamos por um vale e usamos esse momento como desculpa para sucumbir aos nossos desejos da carne e fazer aquilo que a gente quer no fundinho fazer e usar a desculpa, sabe? Porque eu tô sofrendo, tá? Tem que dar um desconto. Saiba que essa desculpa, que essa vitimização que você faz, ela abre precedentes para situações ainda piores. Porque você começa a realmente viver num cenário flutuante espiritual. E aí você começa a se distanciar de Jesus sem perceber. E quando você vê, a distância já está tão grande que você não consegue entender quando ele fala com você. Fica mais difícil. Você fica fazendo um esforço para enxergar. Sabe aquela pessoa que não consegue enxergar de longe? Não consegue ouvir direito? Então, reflita sobre essas condições. Reflita sobre tudo que Deus já fez na sua vida. Não categorize milagres. Viva o seu e faça uma reflexão dos momentos anteriores para que você encontre nas entrelinhas o mover, o agir e os milagres que Deus fez na sua vida. E entenda o quanto é importante você se desprender espiritualmente daquele lugar, daquele relacionamento, daquela amizade, daquele emprego, daquilo que Deus te tirou. Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu dia. E siga aqui o nosso canal, que nós temos muito conteúdos para você. Um beijo no seu coração. Graça e paz.